Naquela sexta-feira à noite, eu estava só, em uma casa que ficava em uma fazenda bem afastada. Inesperadamente, uma fera traiçoeira tentou contra a minha vida, e só não me pegou por pouco. O relato de hoje me foi contado pelo Reginaldo. Tudo aconteceu quando ele foi trabalhar em uma fazenda que mexia com corte de madeira. Para lhe ajudar naquele trabalho, ele levou seu filho Leandro. O Reginaldo conta que tal fazenda foi o lugar que ele mais passou medo na vida, e quase que ele não saiu de lá vivo para contar a história. Já faz para mais de 25 anos que eu fui trabalhar em um lugar bem afastado da cidade de Araxá, que era a cidade onde eu morava na época. A minha função ali era partir as madeiras de eucalipto com uma motosserra para tirar tábuas para a construção. No meu velho Fusquinha, levei o meu filho comigo para me auxiliar naquele serviço, pois, apesar dele ter apenas 18 anos, pense num garoto esperto e trabalhador. Meu filho e eu ficamos alojados em um barracão improvisado, juntamente com mais 2 trabalhadores. Naquela fazenda, além do meu filho e eu, trabalhava apenas esses 2 homens, e mais ninguém. Os 2 homens eram de um vilarejo a cerca de 11 quilômetros da fazenda, mas geralmente eles só iam para casa uma única vez ao mês. Um dos homens era tio do outro. O tio era um cara muito alto e magro e tinha por volta dos seus 45 anos. Já o seu sobrinho tinha estatura média e tinha por volta de 20 anos de idade. Logo o rapaz mais jovem e o meu filho ficaram amigos e eles iam para toda parte juntos, principalmente para um povoado que ficava a poucos quilômetros dali da fazenda. Eles iam no tal povoado comprar fumo, pinga, rapadura e outros itens da nossa necessidade. Iam sempre no final da tarde, após o expediente, mas às vezes chegavam tarde de lá, pois quando tinha os bailes, os garotos iam atrás da mulherada. Já o tio do rapaz era muito sério e calado e quase nunca falava com ninguém. Só falava o que fosse extremamente necessário, mas se tinha uma coisa que ele gostava, era de sair à noite para pescar. Tinha vezes que ele trazia uns bons peixes, mas outras vezes ele chegava de manhã pouco antes do horário de serviço e não trazia nada. Ele dizia que às vezes, como estava muito cansado, preferia armar a sua rede nas proximidades da lagoa e esperar o dia amanhecer por ali mesmo, ao invés de voltar batendo perna no escuro. Teve um certo dia que meu filho e eu estávamos almoçando em cima de um pequeno barranco, pois ali tinha a sombra de uma grande árvore. De repente sai do mato um homem de uns 50 anos de idade. O sujeito em questão estava muito sujo e vestido com uns farrapos. Seus cabelos eram desgrenhados e a sua barba muito mal cuidada. O homem gostava de encarar e tinha um olhar intimidador. A minha marmita já estava pela metade, mas como vi que o homem estava faminto, ofereci o que restava do rango para aquele estranho. Ele pegou a marmita e comeu a comida rapidamente. Também dei para o homem 2 pedaços de bolo, de alguns que eu tinha levado para tomar com café mais tarde. O homem comeu o bolo apressadamente e até lambeu os dedos. Em seguida, ofereci água e o estranho bebeu quase toda a garrafa de 5 litros. Mas eu nem me importei, pois a garrafa do meu filho ainda tinha muita água e seria mais do que o suficiente para a gente passar aquele resto de tarde. A seguir, aquele homem se levantou e voltou para o mato de onde tinha vindo. O mais estranho é que o homem não agradeceu, nem se despediu e nem falou uma palavra sequer. Mas tudo bem. Um certo fim de tarde, meu filho e eu fomos tirar mel
de umas abelhas em uma mata a cerca de uns 3 quilômetros do nosso barraco. O povo do interior chama aquelas abelhas de oropa. Elas são umas abelhas com ferrão e muito brabas. Devido às abelhas serem muito agressivas, esperamos a noite cair. Aí, colocamos fumaça no cupim de chão onde ficava a colmeia e rapidamente retiramos todo o mel e colocamos os favos em um balde. Só levamos algumas poucas ferroadas, mas até aí aquilo era muito normal. De repente, algo deu um urro muito feio lá mais para dentro do mato. Aquele urro foi muito estranho e se eu estivesse sozinho, teria desmaiado ali mesmo de tanto medo. Certamente o bicho que emitiu aquele som pavoroso, coisa boa não era. Meu filho ficou me perguntando que diabos foi aquilo, mas eu só mandei ele ficar em silêncio. Em seguida, recolhemos as nossas coisas e saímos sem fazer barulho. O animal ainda deu mais 2 urros horríveis daqueles, lá no meio do matagal. Mas ao que parece, aquilo por sorte, não notou a nossa presença. Aquilo foi muito aterrorizante, mas infelizmente foi só uma pequena amostra do que ainda estava por vir. Quando chegamos no barracão, nem o rapaz nem o seu tio estavam por lá. Por certo, eles deveriam ter ido para a lagoa bater tarrafa. Como meu filho não parava de me perguntar que animal teria feito a gente passar tanto medo, eu respondi: pelo que eu ouvi do meu velho padrinho, aquilo só pode ser gente virando bicho. Quando eu era garoto, um certo dia, ele contou que viu um homem se transformando em um lobisomem, e os gritos de agonia do sujeito eram horrorosos por demais. O uivo do bicho assombrou o meu padrinho por muitos anos. Toda vez que o meu padrinho contava aquela história, ele se arrepiava todo, e o velho era muito direito e não gostava de mentira. Os meses foram passando e a gente garrado firme no serviço. A rotina era de trabalho intenso sempre. Teve uma certa tarde, eu me lembro que era uma sexta-feira. Meu filho e eu, juntamente com o garoto e o seu tio, decidimos que não íamos trabalhar no sábado, pois seria dia santo. Só que nessa mesma noite de sexta, teria um baile lá no povoado, e esse tipo de festa, meu filho e o rapaz não perdiam por nada. Então, quando deu por volta de 7 da noite, depois de pedir a minha autorização, meu filho pegou o Fusca e foi para a festa, juntamente com o garoto amigo dele. Naquela época, eu tinha um 38 que andava escondido debaixo do banco do carro. Como meu filho era muito responsável e não se envolvia em brigas, eu deixei ele levar a arma. Naquela época, o cara andar berrado era a coisa mais comum que existia. Quem é mais velho vai se lembrar. Logo que os meninos foram para a festa, o tio do garoto já foi arrumando a sua traia de pesca. Ele não era de muita conversa, mas nessa noite ele me disse: desculpe eu te deixar sozinho aí, chefe, mas vou ali na lagoa, pois com essa lua clara, as traíras grandes vêm para o raso e fica fácil de pegar. Talvez eu volte mais tarde, mas eu tô achando que eu vou virar a noite por lá mesmo. Ali, os olhos daquele sujeito chegam e estavam brilhando, pois o homem tinha acabado de tomar uma lapada de cachaça curtida na Emburana. Era bem provável que ele estivesse todo falante por causa da bebida. A seguir, o tio do garoto deu uma risada e saiu para pescar, e eu fiquei ali na frente do barraco tomando um cafezinho com biscoito. O clima lá fora estava agradável demais. Fiquei mais de hora por ali. A lua daquela noite brilhava que era um espetáculo, e era possível ver até umas 20 braças mais para frente, sem dificuldades. O tempo foi passando, e como eu tinha trabalhado muito naquele dia, o sono chegou bem cedo da noite.
Fui para a minha cama e dentro do barraco estava bem quente, ao contrário do lado de fora. Deixei as portas e janelas abertas para circular o ar na casa e logo peguei no sono. Dormi um sono profundo e quando foi de madrugada, me acordei inesperadamente e com bastante sede. Naquela hora, entrava uma brisa muito agradável pela porta da frente e o calor tinha ido embora. O barraco não tinha luz elétrica, aí me levantei no escuro mesmo. Bebi a água e voltei para a cama, e depois de uns 4 minutos estava quase adormecendo novamente, quando de repente escutei um urro dentro da coalha de eucaliptos, que ficava nos fundos do barraco. Dali de onde eu morava até o plantio de eucaliptos, não dava mais do que 300 metros. O urro foi exatamente igual o que o meu filho e eu tínhamos ouvido meses atrás. O espanto que eu levei quase fez o meu coração sair pela boca. Me levantei rapidamente e fechei e tranquei tudo. Os roncados se repetiram, o que quase me matou de terror. Entrei em desespero, pois a única arma de fogo que eu tinha não estava ali comigo. E não tinha ninguém por perto ali para me ajudar. Até o tio do garoto estava bem longe, pois dali até a lagoa dava facilmente uns 4 quilômetros. Depois de poucos minutos, aqueles urros foram se intensificando e mudando para um uivo, que era muito alto e diabólico. Me perdoem a expressão sincera, mas naquela noite eu só não caguei de medo, não sei porquê. Peguei um velho machado que ficava na cozinha e fiquei torcendo para aquela criatura dos uivos não se aproximar. Mas não foi isso que aconteceu. O bicho veio correndo bem para o rumo do barraco. Quando aquilo se aproximou, imediatamente a tal criatura começou a dar voltas ao redor da casa. Eu queria olhar lá fora para ver o que era, mas não tive coragem. Não demorou muito e a criatura começou a esmurrar a porta da cozinha. As portas daquela casa eram velhas e não iam aguentar muito tempo. O que estava lá fora batia nas janelas e depois fungava por debaixo da porta da sala. Ali eu estava acuado e já tinha me preparado para o pior. Naquele momento, toda a minha vida passou na minha frente, diante dos meus olhos, em questão de segundos. O animal continuava a dar voltas ao redor do barraco e a rugir com muita raiva. Teve um momento que o bicho parou bem na frente da casa e começou a se chocar contra a porta, o que aumentou meu desespero. A porta já estava para rachar no meio quando eu escutei um barulho de tiros. 5 tiros para ser mais preciso. O bicho foi atingido, pois deu para perceber que ele caiu pesadamente no chão e fazendo uns barulhos medonhos. Na mesma hora, escutei o meu filho mandando abrir a casa. Quando abri a porta, meu filho e o garoto estavam lá na frente. Meu filho estava com a arma na mão e o outro garoto com uma grande lanterna. No chão, agonizava um monstro peludo e muito alto. O corpo da coisa era de um homem todo cheio de cabelo, e a cara daquilo era de um cão, mas com traços humanos bem destacados. As garras e dentes daquilo eram do tamanho de um dedo. Eu pensei que aquilo fosse morrer por ali mesmo, mas de repente aquela besta se levantou e saiu correndo e sumiu para o rumo dos eucaliptos. O garoto, ao saber que o seu tio estava para a lagoa, entrou em desespero, pois achava que aquela fera ia pegá-lo. O garoto queria ir atrás do seu tio para salvá-lo, mas nós o convencemos a não ir, pois seria muito perigoso. Depois que eu me acalmei, meu filho disse que veio de boa do baile, e quando já estavam a uns 300 metros de casa, o Fusca apagou no meio da areia.
Como o carro não pegava por nada, eles deixaram o veículo no lugar que estava e vieram a pé. Quando andaram por uns minutos, eles ouviram aquela baderna nos rumos da casa. Quando ele ouviu o uivo, ele temeu pela minha vida e correu em disparada até chegar na casa. No outro dia, tudo que o sol raiou, nós três saímos para encontrar o tio do garoto e também o corpo da fera. Aliás, a direção que o monstro correu foi a mesma da lagoa, que ficava atrás das quadras de eucalipto. No caminho, íamos andando e observando tudo com cuidado, quando de repente saímos em cima daquele andarilho que havia comido da nossa comida e tinha ido embora sem falar nada. Ele estava com um saco nas costas e parecia que ele estava indo embora apressadamente. Quando ele nos viu, ele correu para dentro do mato imediatamente. Ele estava com uma camisa branca totalmente suja, de terra e de sangue ainda fresco. De dentro do mato, ele começou a xingar o meu filho. De lá de onde ele estava, o sujeito só falava: "Seu moleque maldito, tu me feriu. Mesmo as suas balas não sendo de prata, você não me matou por pouco. Eu vou embora. Vou recuperar rapidamente. Quando eu voltar, vou caçar e comer a carne de todos vocês. Vocês não perdem por esperar." A seguir, aquele homem deu uma gargalhada tão alta que chegou a virar a boca para cima. Quando eu levei a mão no cabo do revólver, aquele sujeito asqueroso saiu correndo em grande velocidade, ainda mais para dentro do mato. Nós não vimos nem a poeira do desgraçado. Aquele homem tinha uma agilidade física impressionante. Ali onde estávamos, tinha várias estradas e seguimos na que ia para a lagoa. Quando chegamos por lá, eram por volta de 6 da manhã e o tio do garoto ainda estava dormindo na sua rede. Quando seu sobrinho o chamou, o homem acordou assustado e meio ressaqueado. Entretanto, o peixe já estava todo tratado, salgado e pendurado em um grande gancho ali por perto. Explicamos para o tio do garoto o ocorrido e o coitado ficou sem acreditar. Ele falou que dormiu após a meia-noite e que não viu nada. O problema do Fusca, quando eu fui ver, era a falta de gasolina, o que foi rapidamente solucionado, pois eu tinha um galão de 20 litros cheio lá no barraco. Após aqueles acontecimentos, nós não quisemos pagar para ver e fomos embora dali. Até hoje fico imaginando como o ser humano pode ser maldoso, traiçoeiro e ingrato. Mesmo após eu dar comida e água para aquele estranho, ainda assim o maldito tentou contra a minha vida. Mas fazer o quê? Como eu ia saber que aquele homem era um amaldiçoado de um lobisomem? Não conhecemos o coração do próximo. E a minha parte eu sei que eu fiz.